mas não lhe agradava. O refeitório, por outro lado, parecia fazer parte da ferrovia. E lá ele se sentia mais em casa. Ficava no subsolo. Era uma ampla sala com paredes de ladrilhos brancos que brilhavam refletindo as luzes elétricas e parecia um brocado de prata. Havia um trabalhador da ferrovia a quem Ed encontrava no refeitório de tempos em tempos. Gostava da cara dele. Tinham conversado casualmente uma vez e pegaram o hábito de jantar juntos quando se encontravam por acaso. Ed não se lembrava de jamais ter perguntado o nome dele, qual o seu tipo de trabalho. Devia ser um emprego simples, porque as roupas que usava eram grosseiras e encardidas. O homem não. Representava uma pessoa para ele, mas uma presença silenciosa com um grande interesse pela única coisa que realmente contava e que dava sentido à sua vida, a Tagarta Transcontinental. Nesta noite, chegando tarde, Ed viu o trabalhador numa mesa de canto, na sala semideserta. Sorriu, contente, acenou para ele e levou sua bandeja para lá. Instalado no canto da sala, Ed sentiu-se à vontade, relaxando após a grande trabalheira do dia. Podia falar como em nenhuma outra parte, admitindo coisas que não confessaria a ninguém, pensando em voz alta, observando os olhos atentos do trabalhador do outro lado da mesa. A linha Rio Norte é nossa última esperança, disse Ed Villers. Mas ela há de nos salvar. Teremos pelo menos um ramal em bom estado, no local de maior necessidade, e a partir daí salva-se o restante. É engraçado. Não é? Falar da última esperança da Tagarta Transcontinental. Você acreditaria se alguém lhe dissesse que um meteoro vai destruir a Terra? Eu também não. De oceano a oceano, para sempre. Foi o que ouvimos. Continuamente em nossa infância, ela e eu. Não, eles não diziam para sempre, mas o sentido era esse. Você sabe, não sou nenhum grande homem. Eu não poderia construir esta rede. Se ela afundar, eu afundo junto, não posso dar jeito e pôr as coisas nos eixos de novo. Não ligue para mim. Não sei por que digo coisas assim. Acho que estou apenas um pouco cansado, hoje. Trabalhei até tarde. Ela não me pediu para ficar, mas havia uma luz por baixo da porta dela muito depois de todo mundo ter ido embora. Sim, ela já foi para casa. Problemas. Ora, no escritório sempre há problemas. Mas ela não está preocupada. Sabe que pode nos tirar disto. Claro, é grave. Estamos tendo muito mais acidentes do que você ouve dizer. Perdemos mais 2 locomotivas a diesel na semana passada. Uma ficou imprestável, de pura velhice, e a outra, por causa de uma colisão de frente. Sim, temos locomotivas, já encomendadas, na United Locomotive Works, mas esperamos por elas há 2 anos. Não sei se chegarão, algum dia. Meu Deus, como precisamos delas. Força motriz, você não pode imaginar como isso é importante. É o coração do problema. De que você ri? Bem, como eu dizia, é grave. Mas pelo menos a linha Rio Norte está em andamento. O primeiro carregamento de trilhos chegará ao local em algumas semanas. Dentro de um ano vamos botar para rodar o primeiro trem na nova estrada. Agora nada mais vai nos fazer parar. Claro que sei quem vai montar os trilhos, é MC Namara, de Cleveland. É um empreiteiro que terminou a linha San Sebastian para nós. Está aí um homem que conhece o seu trabalho. Estamos garantidos. Podemos confiar nele. Já não há bons empreiteiros hoje. Estamos numa roda viva, mas eu gosto. Tenho vindo para o escritório 1 hora mais cedo, diariamente, mas ela sempre me vence. Sempre chega antes. Como? Não sei o que ela faz à noite. Nada demais, eu acho. Não, nunca sai com ninguém. Na maioria das vezes fica em casa e ouve música. Discos. Ora, que interessa? Que discos? Richard Halley. Ela adora a música de Richard Halley. Fora a estrada de ferro, é a única coisa que ela realmente ama. Capítulo 4. Os motores imóveis. A força motriz, pensou Dagny, olhando para o edifício Tagarta no crepúsculo, é a primeira necessidade. Força motriz, para manter este edifício de pé, movimento, para mantê-lo imóvel. Ele não se apoiava em estacas fincadas no granito, e sim nas locomotivas que se deslocavam através de um continente. Ela sentiu um leve toque de ansiedade. Voltava de uma viagem às instalações da United Locomotive Works, em Nova Jersey, onde fora ver o presidente da companhia. Não tinha conseguido nada, nem saber as razões do atraso, nem qualquer indicação quanto à data da produção das locomotivas a diesel. O presidente da companhia falará com ela durante 2 horas. Mas suas respostas não tinham nada a ver com as perguntas que Dagny lhe fizera. Ele tinha modos que sugeriam uma nota de censura condescendente sempre que ela tentava tornar a conversa objetiva, como se tratasse de uma menina malcriada que quebrasse algum código subentendido que todas as demais pessoas aceitavam e praticavam. Em sua passagem pela fábrica, tinha visto uma enorme máquina abandonada em um canto. Tinha sido, no passado, uma máquina de grande precisão, de um tipo que já não se encontrava mais. Não estava gasta pelo uso e entrará em decomposição por negligência, corroída pela ferrugem, pelas gotas negras de óleo sujo. Dagny desviou o olhar. Uma visão daquelas sempre a deixava cega por instantes, ferida por um ódio violento. Não sabia por quê. Não podia definir seus sentimentos. Sabia apenas que neles havia um grito de protesto contra a injustiça e que isso era uma resposta a algo que ultrapassava em muito uma simples máquina velha. O restante de sua equipe já tinha saído, percebeu Dagny ao entrar na antessala de seu escritório. Mas Ed Villers estava lá, esperando por ela. Pelo jeito dele e pelo modo silencioso como a seguiu para o escritório, viu logo que algo acontecerá. O que há, Ed? MC Namara foi embora. Olhou para ele, pálida. Como assim, foi embora? Aposentou-se. Parou de trabalhar. MC Namara, nosso empreiteiro. Mas é impossível. Eu sei. O que aconteceu? Por quê? Ninguém sabe. Lenta e cuidadosamente, Dagny desabotoou o casaco, sentou-se à sua mesa, começou a tirar as luvas. Então disse, comece do começo, Ed. Sente-se. Ele falou calmamente, embora permanecesse de pé. Telefonei para o engenheiro-chefe dele, que nos tinha ligado de Cleveland para dar a notícia. Era tudo o que ele sabia. O que ele disse? Que MC Namara havia fechado a firma e ido embora. Para onde? Ele não sabe. Ninguém sabe. Ela notou que com uma das mãos estava segurando 2 dedos de luva vazios da outra mão, com a luva parcialmente retirada e esquecida. Tirou-a de uma vez e a deixou cair sobre a mesa. Ed disse, ele largou uma pilha de contratos que devem valer uma fortuna. Tinha uma lista de espera de clientes de 3 anos. Ela não respondeu. Ed continuou, com a voz mais lenta, não me espantaria se pudesse compreender os motivos. Mas uma coisa assim, sem qualquer razão plausível para explicar a atitude dele. Ela permanecia em silêncio. Ed falou ainda, ele era o melhor empreiteiro do país. Olharam um para o outro. Ela queria dizer, meu Deus, Ed, porém que sua voz disse, calmamente, não se preocupe. Arranjaremos outro para a linha Rio Norte.
Já era tarde quando saiu do escritório. Do lado de fora, na calçada do edifício, fez uma pausa, olhando para as ruas. Sentia-se subitamente desprovida de energia, de propósitos, de desejos, como um motor parado. Uma leve mancha se estendia dos edifícios para o alto, reflexos de milhares de lâmpadas anônimas, a respiração elétrica da cidade. Dagny teve vontade de descansar. Descansar, pensou, e encontrar diversão em alguma parte. Seu trabalho era tudo o que tinha e tudo o que desejava. Mas às vezes, como agora, quando sentia aquela súbita e estranha sensação de vazio, que não era vazio, mas silêncio, não desespero, mas imobilidade, como se nada dentro dela tivesse sido destruído, mas permanecesse parado, nessas vezes apenas, desejava um momento de alegria. Exterior, desejava sentir-se arrebatada como simples espectadora de algum trabalho ou visão que lhe sugerisse grandeza. Sem atuar, mas desfrutando, sem tomar a iniciativa, mas respondendo, sem criar, mas admirando. Preciso disso para continuar, pensou, porque a alegria é o combustível da gente. Ela sempre fora fechou os olhos e sorriu com um pouco de dor e reserva força motriz de sua própria felicidade. Agora, excepcionalmente, queria sentir-se levada por uma força alheia. Assim como os homens numa planície escura gostavam de ver ao longe as janelas iluminadas de um trem que passava, uma realização dela, aquela visão de poder e determinação que dava aos observadores uma satisfação no meio da noite, no meio da planície vazia, assim também ela desejava se sentir, por um momento, com direito a saudar levemente, olhar de relance, acenar e dizer, lá vai alguém a alguma parte. Começou a andar lentamente, com as mãos nos bolsos do casaco, a sombra do chapéu inclinado cruzando seu rosto. Os edifícios ao seu redor cresciam. Alturas tais que já não se podia ver o céu. Dagny pensou que, se custará tanto a ser construída, aquela cidade deveria ter muito a oferecer. Acima da porta de uma loja, um alto-falante enchia de som a rua. Era o som de uma peça sinfônica que estava sendo executada em alguma parte da cidade. Parecia um prolongado guincho sem forma, como de tecidos e carne rasgados anarquicamente. Não havia melodia, harmonia, ritmo que contivesse tal guincho. Se a música era emoção e a emoção vinha do pensamento, então esse era o grito do caos, do irracional, da desesperança, da abdicação do homem de si mesmo. Continuou andando. Parou diante da vitrine de uma livraria. Nela havia uma pirâmide de livros com capas marrom avermelhadas, cujo título era O Abutre Muda as Penas. Num cartaz se lia, o romance do nosso século. Penetrante estudo da voracidade de um homem de negócios. A revelação destemida da depravação humana. Passou por um cinema. Suas luzes ocupavam meia quadra, deixando uma enorme fotografia e algumas letras suspensas no ar. Era a foto de uma jovem mulher sorridente. Olhando o rosto dela, Dagny teve a sensação incômoda de que já o conhecia havia muitos anos, muito embora o estivesse vendo pela primeira vez. O letreiro dizia, num tremendo drama que dá resposta à grande pergunta, a mulher deve revelar. Passou pela porta de uma boate. Um casal se dirigia, cambaleando, para um táxi. A moça tinha olhos pintados, suor no rosto e usava estola de arminho e um manto na cabeça, que agora caía descuidado, deixando um dos ombros à mostra, como um roupão doméstico, revelando demais o seu seio, não com ousadia, mas com a indiferença do desleixo. Seu acompanhante a conduzia por um dos braços. Não tinha a expressão de um homem que antegoza uma aventura romântica, mas o olhar furtivo de um menino prestes a escrever obscenidades numa parede. O que eu esperava encontrar, pensou Dagny, seguindo em frente. Essas eram as coisas pelas quais os homens viviam, as formas de seus espíritos, sua cultura, sua diversão. Não vira nada diferente daquilo em parte alguma, há muitos anos. Na esquina da rua onde morava, comprou um jornal e foi para casa. Era um apartamento de 2 cômodos, no topo de um arranha-céu. As vidraças de sua janela de canto da sala de estar davam ao ambiente a aparência da proa de um navio em movimento, e as luzes da cidade pareciam fagulhas fosforescentes sobre ondas negras de aço e pedra. Quando acendeu a luz, longos triângulos de sombra se imprimiram sobre as paredes nuas, num padrão geométrico de raios de luz quebrados por alguns móveis angulosos. Ficou parada no meio da sala, sozinha, entre céu e cidade. Só havia uma coisa que lhe podia proporcionar o que desejava sentir nesta noite. Era a única forma de diversão que encontrara. Dirigiu-se para o toca-discos e colocou um disco de Richard Halley. Era o quarto concerto, a sua última obra. O estrondo dos acordes iniciais afastou da mente de Dagny a visão das ruas. O concerto era um grande grito de revolta. Era um não gritado em resposta a um terrível processo de tortura, uma negação do sofrimento, uma negação que continha a agonia da luta. Para se conseguir a liberdade. Os sons eram como uma voz que dizia, não há necessidade de que exista a dor, porque, então, está a dor reservada para aqueles que não acreditam em sua necessidade. Nós que sustentamos o amor e o segredo da alegria, por que devemos sofrer a dor, obedecendo a quem? Os sons da agonia se tornavam um desafio, a afirmativa da agonia se tornava um hino a uma visão distante, para cuja realização qualquer coisa valia a pena, fosse o que fosse. Era a canção da revolta e de uma busca desesperada. Sentou-se e se deixou ficar quieta, com os olhos fechados, ouvindo. Ninguém sabia o que tinha acontecido com Richard Halley, nem por quê.